Prezada comunidade, quero saudar cordialmente a todos e todas com um bom dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Qual a nossa promessa e qual o nosso desejo? Essa pergunta quero que nos acompanhe durante essa pregação. Que promessa de vida que nós temos e qual desejo de vida que nós temos? Hoje é o 5º domingo de Páscoa, estamos quase chegando no final desse tempo em que ainda estamos celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. Inclusive hoje é um domingo especial da igreja, né? Na antiga celebração litúrgica era o Cantate Domino, domingo Cantate, que é um tempo especial para cantar louvores a Deus. Nós ainda estamos louvando e agradecendo a Deus pela mensagem da ressurreição de Jesus Cristo. Os discípulos começaram a pregar o Evangelho somente após a ressurreição. Antes da ressurreição, cada um foi para o seu canto, fugiram, não sabiam o que fazer. Depois que Jesus apareceu, conversou com eles, eles entenderam o que havia acontecido e com o auxílio do Espírito Santo, então, surgiu a igreja. Esses que somos nós, levando a mensagem de Deus, o Evangelho a todo mundo. A ressurreição, portanto, ela se tornou peça fundamental, é uma característica fundamental da fé, da confiança, da esperança daquela igreja que surgiu logo após a morte de Jesus Cristo. Talvez o aspecto mais importante seja, como diz o apóstolo Paulo, se nós não acreditamos na ressurreição, nós não temos no que acreditar, não temos o que pregar. E o interessante é que as leituras deste tempo de Páscoa, já 2 semanas atrás, se não me engano, nós também tivemos a leitura do livro de Apocalipse. Como assim a gente assimila, que no tempo de Páscoa nós lemos, que é a nova vida, a ressurreição, no tempo de Páscoa nós lemos o livro de Apocalipse. Apocalipse sendo um sonho de João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João é aquele que escreveu o Apocalipse. E esse livro então fala de uma visão, um sonho que ele teve e uma promessa que ele nos traz. Por isso eu pergunto de novo: que promessa de vida, de futuro, que desejo de vida que nós temos? Qual nossa promessa e nosso desejo que a Páscoa nos relega, nos oferece? O texto previsto para a leitura de hoje é o de Apocalipse 21, 1-6, em que há a descrição por parte de João, quase no final do livro de Apocalipse, onde ele descreve o surgimento de um novo céu e de uma nova terra. Algumas questões que aparecem no texto, Primeiro que esse primeiro céu e essa primeira terra, inclusive o mar, desaparecem. E o mar, eu achei bem injusta essa linguagem do João de dizer que o mar vai desaparecer, porque eu adoro o mar, O mar, quem gosta de mar, quanto posso vou ao mar, tomo banho de mar, mas naquela época o mar era visto como uma coisa perigosa, ninguém queria muito se meter com o mar, porque era perigoso. Então o mar se tornou, naquela época em que João escrevia, era símbolo de uma coisa ruim, uma coisa perigosa. E nessa visão ele diz que o mar, inclusive, vai acabar. E descreve a vinda do céu de uma nova Jerusalém. Vocês sabem que Jerusalém é a terra santa para as 3 grandes religiões monoteístas. Ali é berço da nossa fé cristã, o lugar importante para o judaísmo, onde tinha o templo que foi destruído no ano 70,
que até hoje nunca foi reconstruído. E essa Jerusalém antiga vai passar, de acordo com esse sonho, e virar uma nova Jerusalém, como se fosse uma noiva que viesse encontrar o noivo sendo Jesus Cristo. Lutero também faz uso dessa linguagem. Quando ele escreve o livro Liberdade Cristã, ele diz que a igreja é como uma noiva que casa com Jesus Cristo, e ao casar entram numa aliança. Jesus leva os nossos pecados para a cruz e nos oferece a sua justificação. Aqui, a Nova Jerusalém mencionada por João não é uma cidade nova que virá, mas é a própria igreja de Jesus Cristo. Esse é sempre o perigo de nós pegarmos um livro como o Apocalipse de João e lermos ele com uma visão fundamentalista, né? E tem muita gente que lê esse livro de uma maneira fundamentalista. Acham que Nova Jerusalém é uma cidade que vai descer do céu assim e vai se instalar em cima dessa cidade que já existe lá. Inclusive, em função disso, ainda hoje tem tanta violência sionista em Jerusalém, porque aquela cidade tem que ser tomada, né, para que possa se concretizar essa promessa do Apocalipse. Na verdade, a Nova Jerusalém é um sonho de futuro que João oferece para essa igreja que surge a partir da mensagem da ressurreição. Ali aparece a voz de Deus, que afirma que agora morará com o seu povo. Essa é uma promessa que sempre vem acompanhando o povo judeu, já foi feita a Moisés, quando Deus disse que se fará presente, Ele mesmo entrará na história e vai guiar o povo para fora da escravidão. Deus está no meio. É a mesma promessa que vem lá desde o início da revelação de Deus à humanidade e agora se coloca de novo na visão de fim, né? Dessa fim das coisas antigas que já passaram. Deus é o Deus que entra na história, se faz presente nas nossas vidas, está no nosso meio. Na presença de Deus, neste encontro glorioso com Deus, que sua igreja encontra com o seu noivo, Jesus Cristo, não haverá mais choro, nem tristeza, nem morte. Coisas antigas já passaram. Essa é a marca exclusiva da fé na ressurreição que é manifesta no Apocalipse de João. A esperança pascal está ali presente, como quem diz: a morte já passou, o sofrimento acabou. Agora nós temos uma mensagem que é o motor da nossa fé, que é a esperança de que não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas. Deus promete fazer novas todas as coisas, tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que gera sofrimento, afetado pela realidade do nosso pecado, da maldade humana, tudo que nós fazemos de errado será, de acordo com esse sonho de João, consertado por Deus. Afinal, Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o que significa a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. É uma confissão de que Jesus Cristo é tudo. Não há nada que fuja dos limites daquilo que Jesus promete e pode nos oferecer. E o texto termina com a promessa de que nós podemos de novo beber desta água da vida. A mesma promessa que João tinha feito no Evangelho, né? Que diz para a mulher que pede água do poço, ele diz: se tu tomares da água da vida, nunca mais vai ter sede. E essa promessa volta aqui. Jesus Cristo é a água da vida. Que bonita essa visão de João, este sonho de futuro que ele tem. Este é o desejo que ele apresenta. E eu pergunto: seria esta
uma maneira de fugir da realidade? Uma pergunta importante. Não seria todo esse livro de Apocalipse, toda essa ideia de futuro, de que Deus vai vir, de que tudo vai acabar, de que vai transformar a igreja, de que o mundo vai ficar sem maldade? Não seria uma maneira de nós promovermos uma alienação do mundo? Sair do mundo? Não vou mais lidar com os problemas, porque o Apocalipse diz que Deus depois vai consertar tudo. Às vezes é um pouco perigoso esse convite, né? Quase que nos encoraja a abrir mão de fazer qualquer coisa para transformar esse nosso mundo numa coisa melhor, porque no fim das contas, em algum momento, Jesus Cristo voltará, né? E trará essa nova cidade onde nós vamos viver em paz e tudo vai ser bom. Será que João queria dizer isso, que a gente tem que sair do mundo, que a gente tem que se alienar do que está acontecendo, da nossa tentativa de mudar? A tradição afirma que João era esse discípulo amado de Jesus Cristo, mas muito provavelmente talvez seja uma comunidade que esse João fundou e que preserva a sua tradição, né? Ele é o autor do Evangelho, da primeira e da segunda epístola de João e do livro de Apocalipse. João foi um autor que viveu na Ásia Menor, o que hoje entendemos como a Turquia, entre os anos de 90 e 96 depois de Cristo, ou seja, bem improvável que tenha sido discípulo tantos anos depois da morte de Jesus. E esse João viveu durante o reinado, o império de Domiciano. E esse Domiciano, afirma-se, era um cruel líder, demandava que as pessoas o cultuassem como se fosse Deus. Tinham que se ajoelhar diante deste imperador e adorá-lo como se fosse a própria divindade. Este Domiciano, ele promoveu uma verdadeira perseguição aos cristãos. Inclusive nessa região em que João morava, na Ásia Menor, os cristãos eram perseguidos, eram queimados vivos, eram crucificados, torturados e às vezes levados e jogados em Roma, inclusive, eles eram jogados aos leões, né? No Coliseu. João era uma das lideranças de uma comunidade que vivia uma séria resistência a um imperador violento, e inclusive foi exilado na ilha de Patmos, onde era muito difícil a comunicação com a sua comunidade. Abertamente não podia dizer o que queria por causa da censura. E o Apocalipse de João, então, é uma mensagem cheia de símbolos, uma mensagem codificada, um sonho, uma visão, justamente para a sua comunidade que continuava vivendo na perseguição e no sofrimento. Por isso que ler o Apocalipse de João com uma visão fundamentalista não funciona. Não se trata de um quadro descritivo do futuro, um passo a passo de como será o fim do mundo, como algumas pessoas tentam acreditar. Pelo contrário, trata-se de compreender o que a fé em Jesus Cristo, esse que ressuscitou, significa num contexto de sofrimento e de perseguição. Como que a mensagem da ressurreição alimenta a nossa esperança em períodos de dificuldade. João afirma: Jesus Cristo é o Senhor da igreja e não o imperador. Jesus é o Senhor da história humana, ele afirma. Ele que vem, que monta a tenda e está presente conosco desde o início dos tempos com Moisés até o final, quando será constituída esta nova relação entre os seres humanos e Deus, sempre nos levando a questionar todo tipo de idolatria, de adoração a falsos deuses e falsos profetas, sempre nos levando a não atribuir confiança nas falsas promessas fáceis que este mundo nos oferece.
Um teólogo fala sobre, hoje em dia, que há um Deus comum que praticamente todas as pessoas cultuam, que é o Deus do mercado. Tudo é mediado por esta divindade. Não apenas as trocas comerciais, tudo na nossa vida é operado a partir desta lógica de que nós temos que ter lucro. Em tudo nós temos que ter um benefício. Isso entra para a ordem da economia, da política, da educação, dos nossos relacionamentos, das formas que encontramos de prazer, de satisfação, de alegria e inclusive de esperança, de bem-estar, tudo relacionado ao que nós podemos consumir. O valor que nós temos, como somos avaliados pelas outras pessoas, sempre de acordo com o que temos ou com aquilo que expomos. Esta é uma lógica destrutiva, destrói vidas e relações. Seria este um novo tipo de imperador que demanda a nossa submissão, a nossa subserviência, que demanda que nós curvemos os nossos joelhos? Vamos permitir que esse império deste mundo nos destrua, consuma a nossa esperança, os nossos sonhos, domine os nossos desejos? Qual nossa promessa de sonho, de futuro? Qual é que é o nosso desejo de vida? Eu concluo com uma fala do reverendo anglicano Desmond Tutu, recebeu o prêmio Nobel acho que foi em 96, foi um grande líder sul-africano que lutou contra o apartheid e foi um intermediador das relações de reconciliação que houve na África do Sul após o apartheid. E Desmond Tutu dizia assim: nosso Deus é maravilhoso. Por um lado é onipotente e tudo pode. Por outro, faz-se completamente impotente, suplicando nossa ajuda para tornar realidade o seu sonho de construção de um mundo melhor. Diferente deste mundo em que vivemos, onde há tantas injustiças. Deus nos convida a fazer de seu sonho o nosso sonho. Deus nos convida a sonharmos o sonho de Deus. Que sonho é esse? Que as palavras de João possam ficar para nós como um sonho de futuro, um sonho de presente, um sonho de construção, e que nós possamos caminhar como comunidade viva de Jesus Cristo na construção deste sonho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém.